Hoje eu vou começar a nossa conversa citando uma frase de Jesus, uma frase em que Jesus disse o seguinte: há muitas moradas na casa de meu pai. Essa frase ela tem dois sentidos. O primeiro sentido delas é o sentido espiritual. Pelo sentido espiritual, ela se refere aos vários planos espirituais, aos vários planos da existência, habitado por espíritos de níveis de consciência diferentes, né? São vários planos diferentes, vários mundos espirituais diferentes. E no sentido material, ela se refere aos mundos físicos, aos planetas, onde também habitam espíritos encarnados de diversos níveis de consciência, desde os mundos mais primitivos até aqueles mundos mais adiantados. Eu já te falei numa outra ocasião sobre a Terra que está passando por um momento de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, só para a gente ter uma noção de quais são as classificações dos mundos, dos planetas, eles vão de mundo primitivo, passam para mundos de provas e expiações, depois mundo de regeneração, que é para onde a Terra está indo, daqui a algum tempo estará lá, em mundo de regeneração, depois mundos ditosos ou felizes, e por último, mundos celestes ou divinos, que são os melhores, são aqueles habitados por espíritos muito depurados, espíritos muito elevados consciencialmente, moralmente, e onde exclusivamente nesses mundos, nesses planetas que são classificados como celestes ou divinos, reina o bem ali. Todos ali já alcançaram assim o máximo ou da sabedoria e da bondade que a gente consegue alcançar com a nossa mente. E eu quero convidar você a viajar comigo. Vamos lá. Vamos visitar esses planetas celestes ou divinos, esses mundos muito mais adiantados. Vamos nessa viagem, vamos descrever como são esses planetas. A gente está na Terra, que é um planetinha de prova e expiação, recém-saído de primitivo, indo para a regeneração. Mas vamos visitar aí os mundos celestes ou divinos, vamos falar como acontece os relacionamentos nesse planeta e o que acontece, como são esses planetas. Para começar, eu quero dizer o seguinte: o que a gente vai conversar aqui é baseado na literatura espírita, é baseado nas instruções dos nossos amigos espirituais, e eu quero lembrar que nesses mundos habitam espíritos muito adiantados, tá? Então, as coisas que eu vou falar aqui, para nós, pode parecer assim utopia, pode parecer, não, como é que pode uma coisa assim desse tipo? Mas vamos lembrar que são espíritos muito, muito mais adiantados que nós. E nós estamos caminhando para lá. Um dia seremos assim também. São mais adiantados em consciência, em moral, em tecnologia e em tudo o que você puder pensar. Eles têm uma consciência tão avançada, tão mais avançada em relação à nossa, para começar a nossa conversa, que mesmo eles estando encarnados, eles conseguem manter grande parte da sua capacidade de comunicação com os espíritos. Então eles reencarnam, eles nascem, mas eles continuam com uma capacidade grande de conversar com espíritos, ver espíritos, dialogar com espíritos, ou seja, com os que não encarnaram, com os que estão desencarnados. E para completar, possivelmente, qualquer lacuna nessa comunicação, eles têm desenvolvidos aparelhos tecnológicos de alta tecnologia que permitem a comunicação clara entre o mundo material e o mundo espiritual. É um avanço muito grande do que nós chamamos aqui de transcomunicação instrumental. A transcomunicação instrumental, para quem não conhece, é um ramo de pesquisa que tem aqui no nosso planeta e que tem pessoas que pesquisam isso, que desenvolvem aparelhos para tentar, através desses aparelhos, conversar com o mundo espiritual. E tem muitas pesquisas muito interessantes. Se você tiver uma oportunidade, depois procura na internet, que você vai ver que tem registros aí de comunicação com o mundo espiritual através de aparelhos físicos aqui no nosso planeta. Lá nesses planetas muito, muito mais adiantados que o nosso, a transcomunicação instrumental, ela é como a nossa televisão aqui da casa, que a gente liga e começa a conversar, ou televisão a gente só ouve, né? Mas é como um telefone que a gente liga e começa a conversar com o espírito que a gente quiser. Então, olha só, os espíritos que encarnam nesses planetas muitíssimo mais adiantados que a Terra, eles já têm uma capacidade natural de conversar com os espíritos
desencarnados, porque eles têm uma consciência muito maior que a nossa. Mas, além disso, ainda tem a transcomunicação instrumental em alto nível, muito bem desenvolvida. Então, em outras palavras, o contato entre a matéria e o espírito, entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, é um contato claro e constante. Eles conversam normalmente, como nós conversamos com quem está aqui do nosso lado, como nós conversamos uns com os outros. E isso traz consequências importantíssimas para a sociedade daquele planeta. Você imagina se aqui nesse planeta nós tivéssemos essa capacidade de conversar em alto e bom som, claramente, constantemente, quando a gente quisesse, com qualquer espírito. Que coisa maravilhosa e que impactos teria para a nossa sociedade se isso acontecesse. Pois é, lá isso traz impactos, isso traz consequências muito importantes para a sociedade desses planetas muito mais adiantados. A primeira delas, obviamente, é aquela que é o nosso maior problema, que é o fim do medo da morte. Então, se você sabe que você pode continuar conversando com alguém, se esse alguém desencarnar, ligando para ele, telefonando para ele, digamos assim, ou que ele pode visitar você e você conversar com ele normalmente. Isso traz a certeza da vida após a morte e, com ela, o fim do medo da morte. Se você parar para prestar atenção, todos ou muitos dos nossos problemas aqui na Terra, eles são causados justamente pela falta da visão do que vem após a morte. Então, por isso, a gente não sabe o que vem depois da morte, a gente acha que a vida é só até ali, até aquele paredão chegar, e aí a gente quer ganhar tempo, a gente quer ser feliz a todo custo, agora, a gente quer acumular bens, porque a gente atribui ao acúmulo dos bens materiais a nossa felicidade, a gente dá valor a coisas que não têm valor no mundo espiritual, como, por exemplo, a etnia, o gênero sexual, a classe social, enfim, a gente dá valor a coisas que não têm valor. Por quê? Porque a gente não tem a visão do que vem depois. Existem várias religiões, religiões que têm visões diferentes sobre o que vem após a morte, mas tem aquele ditado assim: ninguém nunca foi lá para voltar para dizer como é. Né? Então, muitos, ou a grande maioria de nós, não tem certeza da vida após a morte. E por isso, nós somos ignorantes. E por sermos ignorantes e por não termos visão que vamos continuar existindo depois da morte, a gente faz tanta besteira. Tem tantas guerras aí por causa disso. Guerras religiosas, inclusive, porque discutem como que será, qual é a teoria mais correta. Então, voltando aqui, o fim do medo da morte, a consciência da vida extracorpórea, a consciência que a vida é eterna, isso tudo lá nesses planetas mais adiantados é banal. Isso tudo lá é básico. A criancinha já nasce sabendo disso, que a morte não existe, que é só uma ilusão, que é só a perda do corpo físico. Já nasce conversando com espíritos. Então, quando alguém morre, a morte é encarada simplesmente como perdeu o corpo físico. Mas continua existindo, continua me visitando, eu continuo telefonando para fulano, fulano continua telefonando para mim. Olha que sentimento de conforto, que sentimento de alívio. E em um mundo onde a morte é entendida apenas como a perda do corpo físico, tudo muda. E tem muitas outras consequências que vêm só por causa disso. Consequências profundas em tudo que acontece nesse mundo. Vamos ver algumas dessas consequências para vocês entenderem como que acontece a vida nesse mundo muito mais adiantado. E eu não estou falando, gente, torno a dizer, não é num mundo espiritual, não. Estou falando de um mundo físico, um planeta físico, material, só que muito mais adiantado que o nosso. Primeira consequência de conhecer o que vem depois da morte, de não ter medo da morte. Primeira consequência é no campo religioso. Não tem religião. Um planeta desse, onde a morte é encarada de uma forma tranquila, de uma forma natural, e que se tem consciência absoluta do que acontece depois da perda do corpo físico, e que continuam os relacionamentos, continuam as conversas, em um mundo assim não tem mais religião. Porque o que são as religiões? As religiões são conjuntos de conceitos que tentam definir o que vai acontecer depois da morte. Então, umas falam que é de uma forma, outras falam que é de outra, outras falam que é de outra, e que para ser mais feliz depois da morte tem que agir de uma forma, ou tem que adorar de alguma maneira. Então, as religiões, elas nos dividem. As religiões, elas são conceitos diferentes sobre a mesma coisa. Uma vez que você
tenha no mundo inteiro, num planeta inteiro, a mesma noção, aliás, a mesma certeza de como será depois que perder o corpo físico, não tem mais por que ter religião. Então, as pessoas deste planeta muito mais adiantados, elas não têm mais nenhum mistério sobre o mundo espiritual, não veem mais mistérios sobre o mundo espiritual, não têm mais dúvidas sobre o mundo espiritual. Elas têm somente a consciência de como elas devem agir para ter um futuro melhor, como elas devem agir para progredir mais, sem dogma, sem rito, sem religião. Então, a primeira consequência do fim do medo da morte, a primeira consequência da certeza do que acontece depois, a primeira consequência de poder continuar conversando com os espíritos depois da morte é acabar a religião. Não tem mais religião. Uma outra consequência para aquele planeta é que, em planetas assim, onde se tem o contato direto com os espíritos, pelo telefone, digamos assim, pela transcomunicação instrumental, não tem violência, não tem guerra. Por quê? Porque tendo o contato com os espíritos de uma forma direta, você sabe exatamente, você consegue compreender os efeitos da lei do karma. Você consegue compreender perfeitamente a lei de causa e efeito. Você sabe que o que você fizer de errado, que você atingir o próximo com aquilo, vai ter consequências no mundo espiritual e no seu futuro material em outras reencarnações. Então é uma consciência muito grande. Então, além disso, além deles saberem exatamente que cada causa traz um efeito, e por isso já não haver mais guerra e nem violência, porque eles têm essa consciência, além disso, eles são espíritos muito mais evoluídos que nós. Então, o interesse deles não é um interesse por um bem pessoal, é um interesse pelo bem comum. O interesse pelo bem comum supera os interesses pessoais. Então, em um mundo mais adiantado como esse que eu estou falando, do mundo divino, o mundo celestial, que é a categoria em que ele está enquadrado, ali não há mais violência, não há guerra, não há nada que machuque o próximo, por causa da consciência dos espíritos e por causa do pleno entendimento da lei de causa e efeito. E aí, como não tem mais violência, não tem guerra, o que acontece no meio jurídico? Continua existindo juízes e tribunais de uma forma diferente do que tem aqui na Terra. Hoje, os tribunais são para julgar casos de agressão, casos de violência, casos de conflitos. Lá, nesses países mais adiantados, existe algo semelhante aos nossos juízes, né? Aos nossos tribunais. Mas são tribunais não para julgar esse tipo de caso, não para julgar crime, e sim para orientar naquelas questões que ficaram dúbias entre duas pessoas, por exemplo. Uma acha que o mais correto é isso, outra acha que o mais correto é aquilo. Então, os tribunais de júri, vamos dizer assim, porque não tem outra palavra melhor, mas não é totalmente diferente dos nossos tribunais daqui. Esses tribunais, na verdade, eles são acionados só para dizer quem é que está mais correto. Normalmente, eles são compostos por juízes com grande consciência, com grande moral, com uma grande capacidade de orientar. Então, o juiz ele vai orientar, não, olha, você está mais correto por causa disso, assim, 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 o outro está mais errado por causa disso, assim, assim, assim. E uma vez que o juiz oriente para dirimir essas pequenas questões de entendimento, uma vez que ele orientem, um não fica assim, puxa, que pena, eu estava errado. Não, eles aceitam com satisfação essas orientações, porque afinal de contas todos ali querem aprender, todos querem crescer. Então, quando eles vão, por exemplo, a um tribunal desse, eu estou falando tribunal, gente, mas o nome não é tribunal, porque não tem nada a ver com o nosso tribunal aqui da Terra, né? Mas quando eles recorrem a um tribunal desse, é para serem orientados, para afinal de contas, qual de nós tem mais razão? Não estamos conseguindo nos entender aqui. Eu acho que é uma coisa, você acha que é outra. Essa falta de entendimento não quer dizer briga, é simplesmente uma falta de alcance do que o outro está conseguindo ver. E aí, nesse tribunal, entre aspas, o juiz ele orienta, não, a verdade é esta por causa disso, assim, 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 assim. E as pessoas aceitam com a maior naturalidade e se sentem felizes, tanto aquele que estava correto, porque ele tinha uma visão melhor, não porque ele tinha uma visão melhor que o outro, e sim porque ele já alcançava aquela visão, quanto aquele que não estava correto, ele também fica satisfeito porque agora ele aprendeu.
Que coisa maravilhosa. Outro impacto grande que o fim do medo da morte traz para uma sociedade como essa é na ciência e na tecnologia. Em mundos assim, o campo da tecnologia, das ciências é avançadíssimo. Primeiro, porque esses espíritos já têm um intelecto muito maior que o nosso, né? Um intelecto assim que a gente não consegue imaginar. E segundo, porque além deles terem o intelecto tão mais desenvolvido, eles também recebem dicas, já que eles conversam com espíritos constantemente, eles recebem dicas do mundo espiritual sobre ciência, fazem trabalhos em conjunto com o mundo espiritual, trabalhos de pesquisa científica junto com o mundo espiritual, trabalham em parceria, laboratórios físicos e laboratórios espirituais, trocando informações. Então, o campo da ciência e da tecnologia é avançadíssimo de uma forma que a gente não pode imaginar aqui. Por isso, a maior parte das doenças já não existe mais. As mortes nesses países não, nesses planetas, a morte se dá por consequências naturais do desgaste do corpo físico e que mesmo assim esse desgaste do corpo físico ele é prolongado por séculos para acontecer de uma forma que a gente também não consegue imaginar, porque a ciência é muito avançada. E quando chega no momento de haver o desencarne, não tem o menor problema, o espírito sabe, aquela pessoa sabe, está chegando a hora de eu sair do meu corpo, porque esse corpo não aguenta mais, já foi prolongado por séculos, já foi cuidado por séculos e tem limite, não aguenta mais. Então eu vou sair do corpo, eu continuo trabalhando aqui na minha pesquisa, continuo fazendo o que eu estou fazendo, converso com vocês aí, e depois eu volto num corpo mais jovem, num corpo novo. Então, a ciência, o avanço da ciência e da tecnologia é algo assim que não dá para a gente imaginar. Aliás, dá para imaginar, só não dá para a gente visualizar aqui no nosso planeta uma coisa assim, né? Ciência, tecnologia, medicina, saúde, tudo isso. Como consequência também do fim do medo da morte e como consequência dessa consciência de que a vida continua, dessa certeza que a vida continua, porque continuam conversando com os espíritos normalmente, para a sociedade, nós temos uma consequência muito grande, que é uma sociedade igualitária, com todos se ajudando mutuamente. Porque todos, além de terem uma consciência muito maior que a nossa, serem muito melhores que nós e quererem o bem comum ao invés do bem pessoal, além de tudo isso, todos têm aquela plena consciência do que vai acontecer depois da morte. Todos têm aquela plena consciência da lei de causa e efeito, da lei do karma. Então todos querem se ajudar, todos se ajudam mutuamente. E isso também tem consequências na própria economia. Né, na economia do planeta, porque naquela economia não tem mais o dinheiro como nós temos aqui no nosso mundo. Hoje, o dinheiro é aquilo que mede o valor do seu trabalho. Numa sociedade como essa, todo trabalho tem valor e todos se esforçam ao máximo pelo seu trabalho. Então, não é preciso você valorizar, em termos financeiros, o trabalho de cada um, porque cada um já dá o seu máximo. Então, nós temos aí uma sociedade em que todos se ajudam mutuamente, cada uma das pessoas faz o máximo que pode pelo bem da sociedade, então não é preciso mais dinheiro para dar valor àquilo que você faz, àquilo que a pessoa faz. Nós temos aí um sistema de governo num planeta como esse que provê as necessidades de todos independente do tipo de trabalho que aquela pessoa exerça. O tipo de trabalho vai de acordo com as habilidades e com as aptidões individuais de cada ser, de cada pessoa que está encarnada ali. Mas o valor do trabalho é o mesmo, porque é pelo bem da sociedade. Todos têm consciência que todos os trabalhos, seja de qual tipo for, eles contribuem para o bem de todos. Então, todos os trabalhos têm o mesmo valor. E todos se esforçam ao máximo para dar o melhor de si no seu trabalho. E aí um sistema de governo que provê todo mundo daquilo que precisa, que mantém a sociedade alimentada, a sociedade cuidada, enfim, uma coisa muito mais evoluída do que a gente consegue acreditar, do que a gente tem aqui no nosso mundo, desculpa. E aí, por termos uma economia assim, uma sociedade desse tipo, um governo deste tipo, cuja missão é ajudar realmente a população, é prover a população daquilo que ela precisa, porque não tem valor financeiro, aquilo tem um valor moral, isso tem um impacto grande na política, obviamente.
Como são os políticos de um país assim? Existe de um país não, de um planeta assim? Existe político? Existe, claro, porque os políticos são aqueles que têm por função organizar as coisas, criar leis, enfim, fazer com que a coisa funcione. Então, só que os políticos de planetas assim são aqueles que desejam contribuir ainda mais para o bem de todos. São espíritos, são pessoas que normalmente têm uma consciência maior que as demais e que, por isso, têm uma visão um pouquinho maior que os demais. E que, por terem essa visão maior que os demais, uma visão administrativa, uma visão organizacional, são aqueles que falam assim: não, deixa eu vou assumir essa função porque eu quero ajudar mais ainda a população, porque eu tenho uma visão melhor, eu estou vendo algo que talvez outros não estejam vendo e eu quero doar mais de mim. Então, por isso, além deles já não terem, eles não aceitariam, caso tivesse, qualquer tipo de regalia em relação aos demais, porque a função deles ali é de doação, a função deles ali é de contribuir para o bem de todos. Eles têm uma consciência maior e eles sabem que têm esta consciência e, por isso, eles se propõem ao auxílio, se propõem a estar naquela posição para ajudar a todos. Eles são reconhecidos como aqueles que podem contribuir mais ainda para a sociedade, com a sua inteligência, com a sua capacidade de organização, com a sua capacidade de administração. Não tem corrupção, obviamente, porque eles são pessoas mais preparadas que os demais para organizarem a sociedade e fazerem com que ela continue a crescer e a evoluir. Falando tudo isso que eu falei, dos impactos na ciência, na tecnologia, na medicina, na sociedade, na economia, na política, no meio jurídico, na religião, o fim das guerras, o fim das dissensões, parece tudo muito utópico para nós. Mas eu quero lembrar que esse planeta que nós estamos falando, esse planeta muitíssimo mais adiantado, ele já foi um planeta primitivo, habitado por espíritos muito ignorantes e mais ignorantes que nós também. De planeta primitivo, esse planeta passou para um planeta de provas e expiações. De um planeta de provas e expiações, passou para um planeta de regeneração. Depois para um planeta ditoso. E depois para um planeta celestial ou divino, onde o bem supera o mal, onde não tem mal, na verdade, né? O objetivo daqueles espíritos ali é só aprender, só continuar aprendendo, 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 aprendendo e crescendo cada vez mais, porque a evolução é infinita. Mas não tem mais o mal, não tem mais as disputas, não tem mais a dor. E aí parece assim, é muito tópico, mas como eu disse, eles começaram lá do mundo primitivo também. E a Terra hoje, ela está passando, está naquela transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vai demorar ainda algum tempo para terminar essa transição, para passar a ser um mundo de regeneração, já conversamos sobre isso. Quem quiser depois dar uma olhada numa palestra anterior que nós demos. Depois do mundo de regeneração ainda vai passar séculos, milênios, para passar para um outro grau, depois para outro. Mas nós vamos chegar lá, essa é a boa notícia. A boa notícia é que, apesar de nós estarmos ainda muito aquém de um planeta como esse, nós estamos caminhando para lá. A Terra está caminhando para lá. E nós um dia vamos estar encarnados em um mundo assim, mesmo que não seja na Terra, mas todos nós, sem exceção, um dia estaremos encarnados em um mundo assim. Mas para isso, nós precisamos fazer o nosso esforço interior, o nosso esforço de entender o todo, a importância dos outros, que os outros são tão importantes quanto eu, que eu não ou seja, é tirar o nosso sentimento egoísta, é vencer as nossas paixões, é o nosso esforço pessoal. Por isso que demora milênios para que a gente chegue lá. Mas a boa notícia é, a evolução é constante, é permanente e é para sempre. A gente sempre vai estar crescendo. E por sempre estarmos crescendo, não tem jeito. Você vai ser perfeito um dia. Você vai estar lá em um planeta como esse, um planeta assim tão puro, onde não há nada de mal, onde a sociedade é tão diferente assim, tão boa como a gente gostaria que fosse aqui. Mas, para começar, né, a gente viu aí que o que acarreta todas aquelas mudanças, todos aqueles impactos, aquelas consequências positivas, é a consciência da vida após a morte. Você imagina se você não tivesse simplesmente a crença de que vai continuar a existir depois de morrer, se você tivesse a certeza que vai continuar a existir depois de morrer. Se você pudesse ligar a televisão e assistir aquele parente desencarnado fazendo alguma coisa neste momento. Se você pudesse pegar o celular e ligar
para um parente que já desencarnou. Todo o seu medo da morte iria acabar. E ao invés de você acreditar na vida após a morte, você ia ter certeza. Se a partir do momento em que você tivesse a certeza absoluta de que você continua a existir depois do corpo físico morrer, muitas das suas atitudes hoje seriam diferentes. Muitas coisas erradas que nós fazemos não faríamos mais, porque teríamos consciência da lei de causa e efeito, saberíamos que a gente não vai acabar quando morrer e que por isso pode fazer qualquer coisa agora, que depois quando morrer acaba mesmo. Não, não teríamos essa impressão. A gente agiria diferente, a gente agiria melhor. A gente agiria pensando no nosso futuro. Por quê? Porque a gente veria que o futuro não acaba quando a gente está debaixo da terra, quando o corpo físico está debaixo da terra. A gente veria que a gente é eterno. E essa consciência da eternidade faria a gente pensar no futuro constantemente. E a gente querer ser melhor, a gente querer crescer. Agora, você imagina você pensando dessa forma e todo mundo pensando da mesma maneira. Todo mundo querendo o bem-estar de todos, todo mundo querendo somente aprender, todo mundo querendo vencer as suas paixões, as suas limitações. O ponto de partida, como eu falei, é a certeza da existência da vida após a morte. Essa certeza, por enquanto que a gente não tem o aparelho de transcomunicação instrumental tão desenvolvido assim, já até temos alguma coisa, tá? Se você procurar na internet, você encontra registros de conversas com o mundo espiritual através de aparelhos físicos. Já existe isso, está em fase de pesquisa, muito, muito incipiente ainda, muito primária, ainda tem que evoluir muito, mas já existe. Mas se a gente não tem ainda esses aparelhos de transcomunicação instrumental tão desenvolvidos assim, e a nossa capacidade de conversar diretamente com os espíritos ainda não está tão apurada assim, a ponto da gente conversar naturalmente com os espíritos, a gente tem que começar a tirar o medo da morte e a ter certeza da vida futura através de outros meios. Que outros meios seriam esses? O estudo das obras que nos mostram a vida após a morte. Assim a gente começa a trazer informação para o nosso cérebro, informação para a nossa mente desta possibilidade. Quanto mais a gente alimentar estas informações, essas possibilidades, elas vão se tornando em certeza. E uma vez que a gente tem a certeza, a gente muda o nosso modo de ser e a gente começa a mudar o mundo a partir de nós. Eu desejo a você que as nossas palavras de hoje tenham ajudado você a viajar junto comigo, a gente ir lá para um planeta como esse que eu falei, tão adiantado assim, sabendo que ele nos espera. Um dia a gente vai estar lá sim, mas que as minhas palavras tenham ajudado você a refletir um pouquinho, que ajudem você a modificar um pouquinho os seus pensamentos, os seus sentimentos, a compreender o outro, a ter mais tolerância com o erro do outro e que Deus abençoe a cada um de nós, que nos inspire sempre pensamentos positivos, sentimentos positivos, que Deus abençoe você agora e sempre. Obrigado pela presença, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fica com Deus e até lá.
Senhor das